A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. É muito bom estar com você em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Se você sempre está aqui conosco, que satisfação contar com a sua presença fiel. Se é a primeira vez, louvado seja Deus pela sua divina providência que nos aproximou hoje, nesse momento de graça, de bênção, onde estamos com a ajuda deste grande santo, doutor da nossa igreja, santo doutor da mansidão, que nos ensina com uma doçura e uma profundidade tão grande a sermos íntimos de Deus, a termos uma vida devota, uma vida dedicada a Deus. Estamos fazendo isso através deste tesouro que ele nos deixou, o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, é uma pérola, não é? Uma grande relíquia que São Francisco de Sales nos deixou com uma série de ensinamentos, ele que fez direção espiritual, que orientou tantos homens e mulheres nesse caminho da santidade, que é o único caminho para sermos felizes. Não adianta eu e você corrermos de um lado para o outro buscando a alegria, a felicidade, porque só em Deus é que nós podemos encontrá-la já nesta vida, mesmo em meio às dificuldades, os desafios e um dia plenamente lá no céu. Abraço a você que está pela internet, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, você que está nas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Já motivo a você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal a não perder tempo, clicar esse botãozinho inscrever-se, esse botão seguir, é de graça, não paga nada e você vai ficar recebendo com mais frequência o nosso conteúdo. Também passe adiante, viu? Compartilhe coisas boas e aqui, pela graça de Deus, tem muita coisa boa, celebração da Santa Missa, grupo de oração, momentos de formação, encontros como esse que nós estamos vivendo. Então compartilhe, toca na setinha, coloca nos seus grupos de WhatsApp, já faz isso agora. E claro, se gostar, não saia sem dizer que gostou, clica aí o joinha, dá um like, um gostei, isso tudo ajuda a impulsionar esse conteúdo. Um abraço a você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço especial a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Nós estamos aqui de segunda a sexta, você que sempre escuta já sabe. Abraço aqui, mando um abraço carinhoso à Dona Cesarina. Alô, Dona Cesarina, mãe do nosso querido Vanderlei Paulino, que é diretor aqui da Rádio Cultura de Quixadá. Um abraço para a senhora, muito contente de saber da sua audiência aqui do Direção Espiritual com São Francisco de Sales. E você que ouve pela Rádio Cultura, entre em contato conosco aqui no WhatsApp da rádio, fala como é que está chegando até você o nosso programa de segunda a sexta. Se está ouvindo pela primeira vez, em casa, no trabalho, no seu carro, já fica sabendo. E fica o convite para estarmos sempre juntos. Irmãos, vamos rezar porque hoje a gente vai para mais um passo, mais um capítulo da parte 3 do livro Filoteia. São 5 partes, já passaram 2 por aqui. Todo esse conteúdo à sua disposição nas nossas playlists. Estamos na terceira parte. Primeira parte, decisão por Deus. Romper com o pecado, buscar a Deus. Segunda parte, buscar a graça. Sem a graça a gente não consegue nem reconhecer que é pecador, quanto mais deixar o pecado. Graça através da oração e dos sacramentos. A gente aprendeu a rezar bastante, a participar bem da missa, a fazer uma boa confissão, tudo na segunda parte do livro que já passou por aqui também. Estamos na terceira parte, procurando aprender a corresponder à graça de Deus e a nos abrirmos mais e mais a ela através de boas atitudes, através de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida virtuosa. Então falamos aqui sobre paciência, falamos sobre humildade, falamos sobre castidade, falamos inclusive sobre como se vestir, né? Então muitas coisas bem interessantes São Francisco de Sales está nos ensinando. E hoje a gente vai ouvir a importância de falar de Deus, né? E de como falar de Deus nas nossas conversas. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales.
Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar o livro Filoteia, irmãos. É um trecho breve, esse capítulo 26, mas com um assunto, como sempre, muito importante, muito interessante, para que cresçamos nesta nossa relação com Deus, nesta vida devota, dedicada a Deus, íntima de Deus, um único caminho da nossa autêntica, verdadeira realização como filhos e filhas de Deus. Vamos lá, é o capítulo 26 e fala sobre as conversas. Então, o capítulo 26 e fala sobre as conversas. Já falamos sobre a maneira de se vestir, agora vamos falar sobre como conversar, né? Veja que cada detalhe na nossa vida tem a sua importância na nossa relação com Deus. Mas não as conversas de um modo geral, simplesmente as conversas e, em primeiro lugar, como se há de falar de Deus. Vamos lá, então. Um dos meios mais triviais que tem os médicos para conhecer o estado de saúde de uma pessoa é a inspeção da língua. Eu acredito que você sabe disso, né? O médico faz aquele exame, né? Pede, olha, coloca sua língua para fora, examina, vê como está a língua da pessoa, né? Se está rosada, se está pálida, se está limpa, se tem alguma coisa impura ali. Então, ajuda a, pela língua, saber como é que está a saúde. Veja a comparação esplêndida que São Francisco de Sales traz. Diz ele, e eu posso afirmar que as nossas palavras, aquilo que a gente fala, não é? São o indício mais certo do bom ou do mau estado da alma. Veja só. Pela nossa fala, pelas nossas conversas, nós acabamos expressando também como é que está a nossa alma, né? A própria palavra de Deus diz, a boca fala do que o coração está cheio, né? Nosso Senhor disse, por vossas palavras sereis justificados e por vossas palavras sereis condenados. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, você que está nos acompanhando, as suas palavras estão lhe justificando ou lhe condenando? As suas palavras, as suas conversas demonstram que você vive na amizade com Deus ou que você tem vivido como um inimigo de Deus? É bom para a gente pensar sobre isso aí. Muitas vezes e espontaneamente movemos a mão para o lugar em que sentimos uma dor, não é? Quando você tem uma dor, você já coloca a mão sem perceber, né? Você já move a mão naquela direção. Muito bem, escuta o que São Francisco de Sales diz. E movemos a língua a todo o amor que sentimos no coração. Ou seja, você acaba falando do que você gosta. Uma pessoa que gosta de futebol, ela, sem perceber, volta e meia, está falando de futebol. Uma pessoa que gosta de viagens, volta e meia, está falando de viagens, de esporte, de política e de Deus. E de Deus. Você costuma falar de Deus? Às vezes, olha, então, talvez esse amor a Deus está assim um pouquinho a desejar. Deu para entender, não é? A gente pode falar de tantas coisas boas, eu dei alguns exemplos aqui, mas será que a gente fala de Deus, fala das coisas de Deus? E se a gente não fala, será que é porque essa relação com Deus está assim um pouco enfraquecida? Vamos refletir sobre isso, não é? Se amas a Deus, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, acompanhando pela internet, se amas a Deus, falarás frequentemente de Deus nas tuas conversas íntimas, com as pessoas de casa, com teus amigos e vizinhos. A boca do justo, diz a Escritura, meditará sabedoria e a sua língua falará prudência. Olha que coisa linda, não é? Uma pessoa que vive na amizade com Deus vai falando e você vai percebendo sabedoria, porque vem de Deus. Vai percebendo uma pessoa equilibrada, prudente. Que maravilha! Fala, pois, meu irmão, minha irmã,
muitas vezes de Deus e experimentarás o que se diz de São Francisco, outro Francisco de Assis, não é? Que quando pronunciava o nome do Senhor, sentia a alma inundada de consolações tão abundantes que até sua língua e seus lábios se enchiam de doçura. Olha que coisa mais linda! São Francisco, quando falava de Deus, falava assim com tanto amor que se percebia a doçura nas suas palavras. E este é um outro Francisco, não é? Que experimentou isso e fez com que muitas pessoas também percebessem a doçura, a mansidão de Deus nas suas palavras. Escute, mas, atenção, não é só falar de Deus de qualquer jeito. Escute, mas fala de Deus como de Deus. Isto é, com um verdadeiro sentimento de respeito e de piedade. E nunca fales dele manifestando uma ciência vã ou num tom de pregador, mas com espírito de caridade, mansidão e humildade. Que coisa linda! Falar bastante de Deus, que maravilha, mas falar de Deus assim com respeito, com amor, sem falar de Deus como se estivesse usando apenas uma técnica, não é? Como quem estudou Deus, e aí, porque tem muita gente, infelizmente, que é assim, fala muita coisa de Deus, mas sem uma relação com Deus. Você está entendendo? Porque estudou, porque leu muitas coisas, tem até muita ciência, muito conhecimento sobre a Bíblia, sobre os documentos da igreja, sobre as coisas de Deus, mas quando fala você não percebe esta amizade com Deus. É sobre isso que São Francisco de Sales está dizendo, que é importante, né? E não falar de Deus assim, como ele vai dizer daqui a pouquinho, não falar de Deus de uma forma rude, grosseira, colocando Deus ali como um malvado ditador, mas com mansidão, com humildade. Imita quanto a ti a esposa dos cantares, derramando o mel delicioso da devoção e das coisas divinas no coração do próximo. E pede a Deus em espírito que se digne deixar cair este orvalho santo nas almas das pessoas que te ouvem. Veja que maravilha! Pedir esta graça de falar de Deus com amor, com doçura, com intimidade, como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha, e falar pedindo a Deus que aquelas suas palavras, aquelas minhas palavras possam cair no coração daquelas pessoas como um orvalho fecundo para transformar corações, para transformar vidas. Sobretudo, não lhes fales com um tom de correção. A gente tem essa tendência, às vezes, de falar de Deus sempre procurando corrigir as pessoas, né? Impondo ali o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Tem que ter cuidado com isso aí. Não lhes fales com um tom de correção, mas de um modo de inspiração e como os anjos, isto é, com uma doçura angélica, porque é admirável quanto pode alcançar nos corações uma boa palavra que procede do espírito de amor e mansidão. Veja que conselho maravilhoso, inclusive para pais, para educadores, para pregadores, para as pessoas em geral, porque isso aqui é para todo mundo. Eu, você, todos precisam falar de Deus, amar a Deus e por amar a Deus, falar de Deus. Uma pessoa que está enamorada, você já passou por essa experiência, talvez esteja vivendo esse momento aí de apaixonamento, você volta e meia está falando naquela pessoa. E alguém até diz assim, olha, você não tem outro assunto não, né? Mas por quê? Porque o coração está cheio de amor, está enamorado, né? Por ele, é namorado por ela. Então, sendo assim, todos nós deveríamos viver essa relação de amor com Deus e falar sempre de Deus. Mas falar desse jeito que atrai as pessoas para Deus. Não colocando Deus como um mandão, como alguém que está sempre nos acusando. Não é assim. Isso não vai gerar frutos, né? Essa atitude frequente de correção, com dureza, isso não ajuda. Veja Jesus, quantas pessoas ele, o próprio Deus feito homem, atraiu pelo amor. Se você pensa aquela pecadora surpreendida em adultério, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Veja que misericórdia. E muitos exemplos que a gente pode contemplar na Sagrada Escritura. Vamos lá, quase acabando, eu disse para você, era um episódio breve, mas para a gente ficar matutando, refletindo. Jamais fales de Deus ou da devoção como assunto de diversão ou passatempo. Opa, olha lá, não levar Deus na brincadeira, não ficar fazendo piadas,
falando por falar, né? Não tomar seu santo nome em vão, não é assim que diz o mandamento? Jamais fales de Deus ou da devoção, da relação com Deus, da oração, da igreja, tudo que está dentro dessa realidade, como assunto de diversão ou passatempo, mas sempre atenta e devotamente. Digo isso para te prevenir contra uma espécie de vaidade muito perigosa em que costumam incorrer muitas pessoas que fazem profissão de piedade, isto é, dizer a toda hora muitas palavras santas como uma simples conversa e sem nenhuma atenção. E depois disso, pensa-se que se é realmente tal como se deixou transparecer aos outros, o que infelizmente não se é de modo algum. Então esse alerta é importante, né? Eu e você corremos esse risco, principalmente quando a gente está muito envolvido na igreja, quando a gente participa muito das coisas de Deus, a gente pode estar ali muito falador, muito faladora, né? Tocando sempre no assunto, dando lições de moral, falando das coisas de Deus, expressando ares de santidade e, como diz São Francisco de Sales, infelizmente, na prática não somos aquilo que procuramos pelo nosso palavreado transparecer aos outros. Dicas valiosas para que a gente pense sobre o assunto. Precisamos falar de Deus? Sim. Para isso precisamos amar a Deus. Sem Deus, como é que a gente vai conduzir a nossa vida devidamente? Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos ama e quer a nossa felicidade. Nós queremos, precisamos, buscamos a felicidade. Em Deus nós a encontramos. Compreender isso e dizer isso para as pessoas é muito importante, mas do jeito certo, como a gente aprendeu aqui. Vamos pedir essa graça, a graça de crescer no amor a Deus e, consequentemente, transbordar este amor pelas nossas palavras e com as nossas palavras do jeito certo, cheias de amor, de ternura, de mansidão, firmeza, às vezes também, tocar o coração das pessoas. Eu vou pedir para mim, espero que você peça para você essa graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã, você que ficou conosco até agora. A motivação é que você passe adiante isso aqui que você ouviu, falando de Deus, que você aprendeu, colocando aí nos seus grupos de amigos, através do WhatsApp, nos contatos privados que você tem. Você que acompanha pela rádio, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, fala dessa programação toda noite de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura. E repito, se não é inscrito no nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, se não segue ainda a nossa página, não sai daqui sem fazer isso. Clica o botão inscrever-se, clica o botão seguir, deixa o seu like se você gostou e vamos nos encontrar outras vezes, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro de Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe e Maria te guarde.